Já abriu aqui no Instagram, que é bom. Aguardando para abrir no Facebook também. Vamos lá, deixa eu ver. Pronto. Carmen, boa noite. Jamile, boa noite. Entrou mais alguém que não aparece o nome para mim. Coloca aí boa noite, que daí eu já vou vendo vocês. Mandem mensagem nos comentários, que aí eu sei. Ede, boa noite. Bem-vinda. Colocando os comentários aí, eu sei quem tá aqui, né? E no Facebook é a mesma coisa. Coloca lá nos comentários, que aí eu sei quem chegou. Stephanie, bem-vinda. Abençoada noite. Aqui Curitiba tá friozinho. Vera, boa noite. Hoje não tá chovendo, teve sol, mas tá friozinho. Coloca aí de que cidade que você é, assim eu sei se tá frio, se não tá, como é que tá a temperatura aí na tua cidade. Coloca aí nos comentários pra gente conversar um pouquinho aqui no início, até o Instagram avisar para as pessoas que a live já começou, e aí a gente continua depois com a nossa reflexão do dia e a nossa meditação em conjunto. Vamos aguardando, quero ver as mensagens lá no Face também, já vi que entrou várias pessoas no Face, coloca mensagem para mim nos comentários, no Face às vezes demora mais para entrar, coloca lá para mim as mensagens. Ivone, que bom, Ivonete, Preta, que bom que entrou de novo, bem-vinda. Queria ter ido fazer minha unha, mas não fui. Aí de São João Batista, tá bem friozinho. Amanhã eu vou para Itapema, então também tem que preparar roupa para frio. A Vera de Erechim, tá caindo bastante a temperatura lá também. Ana, tu tá por onde? Tá no Rio Grande do Sul. Janine, bem-vinda. Janine tá em Itajaí. Que bom ver vocês aqui. Muito bom, muito bom. Hoje eu tava lendo ali as mensagens. Ana tá em Itajaí, eu vi que tu tava viajando, achei que tu tava viajando. Eu vi alguma coisa, acho que é alguma praia do Rio Grande do Sul, não? Bem-vinda, Janine. Hoje eu tava me recordando de uma novela que teve há um tempo atrás, não muito tempo atrás, a Vera de Erechim, do Rio Grande do Sul. Deixa eu ver quem chegou lá no Face. Celso, bem-vindo. Muito frio. Boa noite. Denise é de Curitiba, bem-vinda. Tá frio. Tá só começando, né? Lembrem de uma novela que deu um tempo atrás, que uma família descongelou, que ela era do século passado. Lucilei, que foi, Luiz? Eu falei da novela e o Luiz, nossa, o que ela vai falar sobre a novela? Eu acho que é isso que ele pensou agora, né? O que tu pensou aí, Luiz? Vai trazer reflexão na novela. Ai, o Luiz tá dizendo, meu Deus, vai trazer reflexão sobre uma novela da Globo, é isso? Sim, é isso. Boa noite, Lucilei. A Carmen disse que lembra. W. Zirek, como é a pronúncia agora, né? O sobrenome aí, o nome. Bom, o que eu queria falar dessa novela, né? Vocês lembram que tudo era muito diferente, né? Quando ele... O que tu quer falar? Eu tô olhando. Tá olhando aqui. Ele chegou de cantinho, o marido chegou de cantinho, não sei o que ele quer falar. Quem que é o W alguma coisa? Não é a Vale? Não é a Vale. Bom, vamos lá, voltando pra novela. Vocês lembram que quando ele chegou, né, que ele foi descongelado e que ele acordou aquela família, tudo era muito diferente. E além de ser muito diferente, o que era muito diferente? Aquilo que era dito como certo na época dele, para nossa época, a gente nem refletia se aquilo é certo ou errado, e muitas coisas que eram certas para eles
hoje é completamente errado, né? Ele tinha vivido na época da escravidão, então para ele era algo natural, para nós é totalmente errado. E várias outras coisas que mostra como a cultura foi modificando, né? Como essas informações foram sendo lapidadas, foi havendo evolução até chegar à nossa era aqui. No âmbito das empresas, eram completamente diferente do que ele tinha vivenciado naquela época para a época atual. E o que é uma coisa que na época dele e na nossa época é igual? Quero ver se alguém sabe. Coloca nos comentários o que é uma coisa que a gente vivencia ainda. Claro que deve ter outras coisas, mas é um sistema aí que eu quero que vocês percebam, né? Eu falei que as empresas modificaram bastante. A visão sobre casamento também modificou bastante, né? Era uma época que os pais decidiam com quem que os filhos iam casar, então houve bastante mudança na forma de trabalho, mas tem uma coisa que não mudou. O que é isso que não mudou, que faz parte aí da vida, desses sistemas construídos pela sociedade, né? Vamos pensar aí, o que é algo construído? O casamento foi uma coisa construída pela humanidade. Não faz parte da natureza o casamento, né? O ato sexual faz parte da natureza, é instintivo, faz parte para a reprodução. O se juntar e se permanecer unido e fazer uma celebração e todo o ritual que tem faz parte de uma construção da humanidade que gera aí uma informação condicionada e que conforme as coisas foram modificando, ela também foi modificando, mas tem uma coisa que não mudou. O que é essa coisa? Ninguém sabe, ninguém botou nos comentários. Ai. E é uma coisa que está gerando bastante estresse agora na pandemia, principalmente para os pais. Está gerando muito estresse. O que é isso que está gerando muito estresse para os pais nesse período de pandemia e que a gente não modificou? Talvez a gente deu uma evoluidinha. Talvez mudou uma forma de visão, sim. Talvez tudo isso está acontecendo para realmente mudar essa forma do sistema. Morgana, do que tu tá falando? Vocês lembram outro dia que meu pai entrou aqui no Instagram, quem estava presente, viu que a gente estava falando, acho que sobre medo, sobre condicionamentos das informações que a gente recebe na infância. E o meu pai disse que quando você fazia algo errado na escola, era colocado atrás da porta, né, na frente do quadro negro lá, milho no chão, e a criança tinha que ficar de joelho, né? Fora as reguadas de madeira que levavam nas mãos, né? Isso não faz muito pouco tempo que parou, né? A minha geração, eu tô com 40, eu conheço gente que apanhou da minha geração com reguada nas mãos, então deu uma evoluidinha, né? Porque eu acho que hoje em dia as crianças não apanham dos professores mais, mas piorou uma coisa, talvez, mas piorou entre aspas, porque talvez esse estresse que vem gerando nesse sistema realmente é para desestruturar esse sistema e algo novo surgir. Porque a única coisa que não mudou no modelo, no formato, da época que do século passado, esse cara da novela que descongelou e chegou nesse nosso século, foi a escola, né? O formato de educar as crianças continua o mesmo. E aí, se tudo evoluiu, por que o formato ainda continua o mesmo, né? E aí os pais estressam-se tanto por causa dessa educação que não é mais favorável, não está mais em sincronia
com a humanidade no ritmo que a gente tá, né? Não encaixa mais, são ritmos completamente diferentes. É como se tu quisesse encaixar, sei lá, não tenho ideia, de músicas que não encaixa, que tem frequências diferentes. Quem tem ouvido bom, uma vez, eu não sou muito ligada em... Eu sempre disse que eu não tinha ouvido bom, mas também teve uma vez que eu estava num ambiente onde tinha instrumentos que estavam numa frequência e tinha outros instrumentos em outra frequência, e aquilo para mim não fechava, e só depois que a gente foi entender que os instrumentos estavam em frequências diferentes. Quem entende instrumento sabe o que é isso que eu estou falando. E para o meu ouvido parecia um ruído, né? Então, ou seja, aquilo não encaixa. A frequência das crianças hoje, na evolução da humanidade, não encaixa mais com o padrão de alguém que sabe, ditando para aquela pessoa escrever, copiar, decorar, né? Algumas vezes eu falo sobre isso. E aí a gente está aí na época da pandemia, com essas aulas sendo online, e os professores com muitos desafios. Outro dia eu falei um pouco sobre isso, né? Outro dia foi numa parte da meditação, agora me recordei, numa parte da meditação do Obrigada, eu me recordei e agradeci a uma professora que eu tinha muito medo dessa professora, e com isso, obviamente, eu não aprendi nada daquele conteúdo. Por quê? Porque a criança aprende com o vínculo do amor. Com o vínculo do medo, o máximo que a gente faz é decorar aquilo para aquele exato momento da prova, e depois aquilo não faz mais sentido, aquilo não conecta com a gente, né? A gente compra primeiro pela emoção, né? Então a gente aprende aquilo que a gente se sentiu afetivamente conectada. E aqui pela internet, como é que a gente conecta com você que está aí do outro lado? Adivinha qual é a técnica? Ontem a Bita fez um print de uma foto durante a live e foi tão forte para mim quando eu vi a foto que eu disse, nossa, nem parece que sou eu. Tem uma energia aí de amor e de alegria tão grande que eu tô tomando da minha própria foto, mas é que é algo a mais. E é disso que os professores precisam hoje em dia para conectar com as crianças. O professor precisa desenvolver habilidades para estimular a criança, baseada no que ela tem, vincular com ele para ela querer aprender algo novo. Porque se você não se conecta comigo, você só passa o dedinho pro lado e você vai para uma outra live, ou só para vários stories e fica passando o dedinho ali, tudo muito rápido, e você não se conecta. E também não aprende nada, né? Então, a habilidade de um palestrante, de um professor, de alguém que está aqui na rede social transmitindo, é de a gente criar algum vínculo. E aí pode ser por uma dor, mas eu acredito que por aqui a gente precisa sim respirar. Sim, se conectar pelo nosso coração, perceber que a gente está junto, mesmo que aparentemente a gente esteja distante fisicamente. É quando a gente entende que todos somos um, que a gente faz parte. Vou dar um exemplo que é maravilhoso. Dizem que, vamos pensar na molécula da água, H2O, né? Vamos pensar, Bita entrou. Vamos pensar no hidrogênio, né? Aí o átomo do hidrogênio, vamos pensar no núcleo do hidrogênio. Tô indo lá para minha área de farmácia, para a área de química. Se eu imaginar que o núcleo do hidrogênio tem 20 centímetros, estão junto comigo? Estão entendendo o que eu estou falando agora? Presta atenção que eu quero dar um exemplo para vocês entenderem muito bem isso sobre como a gente é conectado. Vamos pensar aí sobre o núcleo. Então, o núcleo do hidrogênio, um átomo, né? Vamos pensar que ele tem 20 centímetros. Aí a gente tem o elétron. Lembra disso em química, quem estudou? Se a gente for imaginar que o núcleo tem 20 centímetros, o elétron está de distância do
do núcleo, vou pensar que o núcleo está aqui e aqui está o elétron, que está pulsando, né? Lembra como é que faz, né? Dizem que se o núcleo tem 20 centímetros, o elétron vai estar a 10 quilômetros de distância. Se ele está a 10 quilômetros de distância, claro que isso é ampliando, né, o tamanho, que nem fosse proporção. Se ele está a 10 quilômetros de distância, o que é que existe entre o núcleo e o elétron? A ciência diz que é o vazio completo de informações. Por isso a gente sabe que as informações não estão só aqui dentro, elas estão fora também. Então a gente se conecta com esse vazio, com esse espaço. Vamos pensar assim, eu tô aqui em Curitiba, tem gente que é daqui de Curitiba, a Carmen é daqui de Curitiba, a Denise é de Curitiba, mas tem a outra Carmen que é de Goiás, tem a Vera que é do Rio Grande do Sul. A gente está em quilômetros de distância. Então vamos pensar num vazio que tem várias informações que nos conectam, né? Então, quando eu digo que a gente faz parte de um grande corpo cósmico, é como se a gente fosse átomos, elétrons, prótons pulsando aí para a vida acontecer. E se a gente não compreende isso e não cria esse vínculo afetivo por aqui e vem aqui no celular e passa, que nem eu vejo as aulas dos meus filhos e eu digo, meu Deus, é óbvio que hoje o meu mais novo, ele disse, mãe, tá na hora da minha aula, abre o meu computador, mas eu vou continuar lavando a louça. Eu disse, o que tu vai aprender lavando louça e ouvindo... O que tu vai aprender, meu filho, ouvindo a professora falando de matemática e tu aí lavando louça? E as crianças realmente têm uma habilidade aí de aprender várias coisas ao mesmo tempo, a mente deles é super ágil, né? E eu fiquei prestando atenção na professora e disse, nossa, quanta inabilidade para conectar através daqui. Se a gente fizesse, eu vejo o Luiz, o marido, né? Por ele ter a prática de yoga, ele, mesmo dando curso de aula de basquete, como professor de basquete no colégio, ele grava os vídeos e envia para os alunos, mas ele começa o vídeo pedindo para respirar, para centrar, para estar presente aqui. Porque se você não está presente aqui comigo, adivinha o que acontece? Rapidinho, tu é buscada por outras informações e tu vai para outro lugar. E tu não fica aqui. E se tu não fica aqui conectada com a nossa informação, o que tu aprende da gente? Nada. Então, assim, muitas vezes as pessoas estão passando pela vida perdendo a vida, né? Perdendo a oportunidade, porque elas não cultivam o momento da presença naquilo que estão fazendo. Elas estão aqui, mas estão em outro lugar ao mesmo tempo. Deixa eu tomar um gole d'água. Se alguém tá com alguma dúvida, pode me perguntar aí nos comentários. Bem-vindo, Alessandro, que bom te ver. Paulo, bem-vindo. Cris, deixa eu ver aqui no Face se alguém mais botou mensagem. Se alguém tem alguma dúvida sobre um pouquinho sobre isso que eu gostaria de refletir hoje com vocês. E dentro desse sentido, o que é que eu gostaria de refletir? Além do desafio dos professores, é em relação a pai e mãe. Se vocês estressarem com os teus filhos, menos eles vão sentir vontade. E sem vontade, sem essa parte afetiva, menos eles vão aprender esse conteúdo, né? Morgana, como é que eu faço? Eles não estão nem aí para aprender. Pois é, a gente está num desafio que ninguém sabe o que tem que ser feito. O que a gente sabe? Quando a gente passa por um momento de estresse grande, o nosso cérebro já congela a gente, as emoções. Isso já facilita com que a gente viva como uma bomba que está prestes a explodir, né? O nosso nível de sensibilidade em relação à dor, à frustração, aumenta absurdamente. Então, se você não cultiva sono de qualidade, não pratica
coisas, situações que te gerem alegria e bem-estar nesse momento, imagina como é que tu fica pilhado o tempo inteiro a ponto de explodir e pegar fogo, né? E se você faz isso com o seu filho, imagina como é que tá a mente dele. Tu acha que alguma coisa vai ser absorvida nele? Tu acha que ele vai sentir vontade de aprender algo? Se aquilo é sobre estresse, não sente motivação. Então a gente precisa desenvolver habilidades com as crianças, de sentar com elas, olhinho no olhinho. Vocês não têm noção da força que isso tem, quem tem filhos pequenos, né? Essa semana o Face me trouxe uma recordação, essa semana não, foi hoje mesmo. O Face me trouxe uma recordação de, acho que 4 anos atrás, a gente fez um movimento de meditação, 1 minuto de meditação, 1 minuto de silêncio, num parque aqui em Curitiba, num grupo que a gente fazia parte. E sentaram crianças na minha frente, né? E aí as mães passando assim, tipo, tu tá num parque. Se tu foi para um parque, tu tá indo para relaxar, para descansar, né? Para arejar a tua mente. E as mães diziam, não vai dar, não vai. E a criança dizia, não, eu quero. Foi muito incrível. A criança, tipo, criança de 3, 4 anos. A mãe dizia, não, ele é muito hiperativo, imagina se ele vai parar para fazer isso. E a criança vinha e queria continuar fazendo. Além do 1 minuto, ela queria continuar, olho no olhinho, olhando e ficando em silêncio. Por quê? Porque gera todo um bem-estar, uma harmonização no corpo, né? Então, se tu tá sob pressão com uma criança, ela vai explodir mais ainda. E você também, porque vocês criam um campo informacional de tensão. Qualquer coisa ali dá, né? Então, assim, busque, em vez de criticar, tentar compreender o que faz a criança estar fazendo daquele jeito, né? E dentro desse sentido, por mais que você seja a mãe, talvez ela está fazendo de um jeitinho que está correlacionado com alguma informação que ela trouxe do sistema do pai e que está nela e que no sistema do pai dava certo. Agora, como é que tu vai saber? Só se você perguntar e se você sai do eu tô certa e você tá errado. A gente foi criado no mecanismo cartesiano, né? Só que René Descartes serve tudo isso para mecânica, que se a gente for dar um exemplo assim, pensa num carro agora. Se eu tirar todas as peças de um carro, desmonto o carro inteiro, eu posso depois juntar todas as peças desse carro e eu monto o carro novamente, certo? Então, para isso serve René Descartes, certo e errado, teoria cartesiana. Agora, tenta fazer isso com a gente. Desmonta o nosso corpo e tenta montar de novo. Vai dar certo? Como é que a gente pode dizer que eu tô certa e você tá errado? E a gente faz isso o tempo inteiro. Eu falo muito dentro da visão da constelação sobre isso, né? Eu digo que eu tô certa e você tá errado porque dentro de mim tem essa força da vida dizendo, se tudo que tu recebeu de informação até aqui te trouxe como viva, tu entende que isso é uma verdade, porque senão tu tinha morrido. Só que para outra pessoa, tudo que ela trouxe de informação também deixou ela viva, então para ela aquilo também é uma verdade, né? Então eu não deveria chegar e bater de frente com a pessoa dizendo, lembra aquilo que eu falei sobre aprender sobre comunicação não violenta? Isso entra bem nesse sentido. Se eu chego para o outro e digo, você tá errado, pronto, criou um muro e vocês não vão ter mais uma relação. Agora, se você chega humildemente e pergunta, por que essa pessoa faz dessa forma? Então você pode perguntar isso para o teu filho, para dar possibilidade para ele argumentar, trazer a forma que ele constrói a vida daquele jeitinho, né? Eu lembro de colegas, de irmão, que faziam contas de matemática e davam o resultado certo, só que a professora explicava a conta de matemática de outra forma e tinha que fazer daquele jeito. Se fizesse da outra forma, não valia na prova, né? Tinha que mostrar que tinha feito a conta do jeito que a professora ensinou. E isso é limitante, né? Totalmente limitante. Isso não gera evolução. Quando a gente compreende que a evolução vem
dessa integração de sabedorias e das ausências de coisas que eu necessitava, e como eu não tenho, eu busco criar aquilo, né? Ou algumas pessoas buscam ficar reclamando porque não tem. Então existem, vamos pensar aí 2 modelos de pessoa. Claro que existe uma infinidade aí dentro, né? Em níveis proporcionais, mas pensando mais de extremo, a gente vai ter aquele que vai passar a vida inteira reclamando porque não recebeu, porque não tem, e tu vai passar com aquele que foi atrás e conquistou aquilo que não tinha. Adivinha quem é que caminha para o sucesso, quem é que caminha para o fracasso? E esse movimento, a gente deve saber estimular nos filhos, né? Então, como é que eu estimulo uma criança a criar algo, a querer ter vontade de fazer algo? Se eu der tudo para ela, imagina se ela vai fazer alguma coisa. Então, assim, se eu der um computador de última geração, mega veloz, tu acha que algum dia ela vai se interessar em entender como é que é o mecanismo de funcionamento de um computador? Muito desafiador. Agora, às vezes, tu pega crianças que são de poder econômico bem baixo e que viram super hackers. Por quê? Porque como não tem condições de ir lá e comprar os melhores programas, eles vão lá e começam a fuçar e começam a aprender tudo que existe e começam a se tornar os melhores entendedores de software e de hackear informações dos softwares para desenvolver as habilidades das coisas que eles querem para a vida deles. Então, vamos respirar um pouco, porque hoje eu tô falando super rápido e talvez falando muito rápido você não capta o que eu tô falando. E isso que eu tô falando é algo pra gente realmente centrar mais, respirar mais, observar o outro como um ser com habilidades e capacidades desde a infância. E não achar que você, por ser a mãe, sabe mais do que o filho. Aprenda a perguntar para ele. Aprenda a trazer estímulos para ele desenvolver algo. É um momento propício para isso. Não obrigue ele a decorar o que o professor está passando na tela do celular. E nem tente virar professor do teu filho. Quando você tentar virar professor do teu filho, vai desestruturar ainda mais a harmonia dessa família. Papel de mãe é outro. A gente não deve, assim como eu digo que eu como terapeuta não viro terapeuta do meu marido, porque senão eu perco a função de esposa para ele e vou virar terapeuta. Não é para pai e mãe virar professor de aluno e ainda professor de questões de ensino médio e ensino fundamental, né? Que, não, desenvolve as habilidades, blá, blá, blá. Os professores vão me pegar agora. O que desenvolve as nossas habilidades para ter sucesso na vida, e hoje está mais do que comprovado, é saber se relacionar com o outro. Quanto mais eu tenho capacidade de integração com várias pessoas, mais sucesso a gente tem. Porque a gente não constrói absolutamente nada sozinho, a gente precisa de uma equipe, de pessoas junto. E isso, talvez, esportes de grupo ajudem bastante, né, Luiz? Não sei se ele tá ali mais no escritório do lado. E às vezes esportes de grupo, a educação física é uma das coisas mais menosprezadas na escola, né? Artes é outra coisa que ajuda muito a desenvolver as habilidades da emoção, para manifestar, para liberar, e isso permite com que eu saiba me relacionar melhor com as pessoas, né? História, se fosse de uma forma mais contada e não rígida, né? De cada um sentado em fileira, se fosse uma coisa em círculo, de cada um trazer uma parte da história, né? Tô dando aqui ideias para as escolas. Imagina pai e mãe querer fazer isso com o filho em relação a isso. Pai e mãe devem trabalhar mais a integração dos valores que a mãe traz, os valores que o pai traz,
que o filho tome de uma forma igual a sabedoria do pai e da mãe. Que ele não ache, que um pai ou uma mãe não se ache melhor um do que o outro para passar a informação para o filho, porque isso gera danos na criança, né? A criança precisa entender que ela veio dos dois, então é dos dois que ela recebe informação, mesmo que o pai não esteja presente, essas informações estão contidas nesse corpo, nesse campo informacional que influencia como eu me movo. Vou dar um exemplo de filhos adotados, por exemplo, né? A gente fala assim, o meio influencia muito a nossa vida, sim, muito. A neurociência super comprova isso, porque eu recebo informação do meio. Lembra o espaço do vazio que a gente diz, né? Então, eu tô no meio de empresários aqui, esse campo informacional que parece que a gente está separado, está cheio de informações sobre empreendedorismo. E eu capto essas informações para mim. Ok, isso me influencia, mas existe algo ainda mais forte que age com maior potência dentro de mim, porque é muito mais antigo. É as informações que vêm da biologia do meu sistema familiar. Então, uma criança que é adotada, por exemplo. Então, vamos pensar assim, por muitos anos ocorreu, e talvez ainda aconteça, tráfico de crianças, certo? De recém-nascidos, né? Para países da Europa, pegam em países muito pobres e levam para um outro país com os pais que pagam por esse filho, né? Então, assim, tem um caso que a pessoa foi criada por uma família, ok? Quando ela cresce, ela observa. Existe um filme que mostra isso. Eu conheço um caso de constelação que eu fiz, mas existe um filme que mostra isso, que é um filme, se eu não me engano, ele é criado por uma família na Austrália e ele é de uma família indiana. Se alguém viu esse filme, pode colocar e lembra o nome do filme, né? Pode colocar aí nos comentários, porque agora eu não me recordo o nome do filme, mas eu lembro que tem esse filme que mostra essa relação. Bom, nesse caso que eu constelei, depois de um tempo, a pessoa, depois de adulta, ela resolveu conhecer... Isso, Paty! Lion? É o Lion? É o Lion. É o Lion, sim. Valeu. Essa pessoa, depois de um tempo, resolveu ir conhecer... A Morgana também botou, é Lion, isso aí. A pessoa resolveu ir conhecer, na real, foi uma tia que veio atrás dela. E aí ela ficou sabendo que a avó materna já era falecida e que a avó tinha feito um diário, descrevendo a vida inteira como ela gostaria de conhecer essa neta, que ela nem ficou sabendo, porque a filha deu antes mesmo de a própria avó ficar sabendo da existência dessa neta. E aí ela ficou sabendo qual era o comportamento dessa mãe. Ela não teve contato com a mãe, mas ela ficou sabendo como é que é o comportamento da mãe. E aí, incrivelmente, ela percebeu que o mesmo comportamento que a mãe biológica dela tem, mesmo ela tendo sido criada completamente em outro meio, em outra cultura, ela possui o mesmo padrão comportamental que essa mãe. E isso quer dizer que a gente sim é influenciada pela nossa biologia. Então, assim, quando a gente dá resposta rápida, já falei sobre isso também. Quando eu era criança, eu tinha um pai de uma amiga minha que era advogado e eu ficava admirando ele, assim, por muito tempo, porque eu achava incrível, porque ele demorava a dar as respostas. E eu dizia, nossa, por que ele fica refletindo tanto antes de dar uma resposta? Claro, porque ele ia para o consciente, né? Para essa parte que a gente reflete para dar a melhor resposta. Porque quando a gente dá resposta rápida, adivinha quem é que está mandando na gente? É todo esse mecanismo informacional que a gente diz que é essa parte não consciente, que é essa parte que pode ser chamada de inconsciente também, que a gente pode dar o exemplo
no oceano do iceberg, que é toda a parte que está embaixo, que a gente só vê a pontinha do iceberg, tem toda a parte que está embaixo do oceano, que é desconhecida para nós, mas que está nos movendo, porque é a parte mais antiga, ela tem uma força gigantesca. Então, eu sempre penso num exemplo. Nossa, já é 18h35, a Morena está conversando muito hoje. Eu penso no nosso corpo como uma empresa. Então, uma empresa familiar, vamos pensar assim. Valeu pelos corações, espero que esteja fazendo sentido as coisas que eu tô falando aí para vocês e esteja contribuindo de alguma forma aí para a melhora da tua vida. Essa é a minha ideia, né? De estar sempre aqui e trazendo exemplos, reflexões para ajudar aí você. Bom, vou te trazer para uma forma de raciocínio que eu tenho sobre o nosso corpo, sobre todo esse mecanismo. Eu penso assim, então, uma família funda uma empresa, né? E aí a gente tem lá uma super secretária, vamos pensar assim, que ela sabe tudo sobre a empresa, todo o funcionamento, o mecanismo de como é que a empresa funciona, tem todas as informações, sabe administrar perfeitamente a empresa com tudo que ela recebeu de informação do dono dessa empresa, que fundou essa empresa e que contratou essa pessoa. Aí esse dono dessa empresa falece, morre, e aí é o filho que vai assumir. Vamos pensar assim, o filho estava estudando em Harvard, daí ele vem cheio de ideias, de informações que ele recebeu de outro lugar, que é diferente do meio aonde o pai dele recebeu as informações para desenvolver essa empresa, e aí ele chega nessa empresa, e aí ele chega com as ideias dele e quer botar tudo em prática. Quem aqui acha que essa secretária vai respeitar esse rapaz? Quem acha que a secretária vai continuar fazendo do jeito que ela sempre fez, do jeito que ela é fiel a quem? Ela é fiel aos antigos, a quem fundou, a todo mundo que chegou antes, certo? E ela não vai seguir esse novo que chega, né? Mesmo que seja a pessoa que vai assumir a responsabilidade dessa empresa. Então tem que ter toda uma sabedoria. E qual é esse exemplo em relação ao nosso corpo agora? Vamos pensar que esse filho de Harvard é o nosso consciente. É isso que a gente capta uma informação de um, capta uma informação de outro, né? E vai, estuda um professor, estuda outro mestre, faz viagens, conhece culturas diferentes, né? E aí volta aqui para o corpo e pensa, nossa, mas a minha família sempre fez desse jeito, eu podia fazer de outro jeito que é melhor. Só que aí, vamos pensar que a gente tem essa secretária rígida, sabichona, aqui dentro do nosso corpo. Adivinha, se tu tá agindo no piloto automático, quem é que vai estar governando? Você, consciente, que aprendeu várias coisas, ou essa secretária rígida aí, antiga dentro de você? Por isso, né? É óbvio que essa secretária, ela tem uma força gigantesca, né? Vamos pensar aí quantos milhões de anos essa secretária está recebendo de informação aqui dentro de mim. Então eu preciso entender que eu sou além dessa secretária, né? A gente é esse ser em evolução e por isso a gente fala na constelação que a pessoa que enriquece é aquela que está aberta a ouvir o outro. Como é que o outro funciona? E não aquela que fica dizendo, tu tá errado, eu não quero saber de você. Ah, tu tá certo, pode chegar em mim. Ou seja, quando eu digo tu tá certo, quer dizer que ele tem as mesmas informações que a minha. Na numerologia, por exemplo, a gente percebe, vocês já aqui, não sei se vocês viram uma live que eu fiz com a Quintara, que é uma grande amiga minha numeróloga. Ela mostra, né, no site dela lá tem a calculadora, tem algumas pessoas que estão aqui que estão fazendo o curso com ela, que eu sei, e tem a calculadora que fala da árvore da vida, né, qual é a minha seiva, e se eu tenho uma pessoa, se um aqui tem a seiva, que é o mesmo número que o meu, a gente tem uma empatia gigantesca, a gente pode se conhecer exatamente nesse momento e a gente vai pensar, nossa, mas a gente já é amigo de muita longa data, tem algo que ressoa, porque na real eu vejo
em você aquilo que já está em mim. Então, eu sou 8, eu vou ver no outro 8 e aí, nossa, eu conheço, isso é bom para mim. E aí, o que a gente percebe que enriquece? É óbvio que isso aqui favorece, né? Empatia sempre nos dá força, mas o que é que nos desenvolve mais? Quando a gente cria mais habilidades, e criar mais habilidades é com aquilo que é desconhecido para mim. Então, eu entrar em contato e me abrir para aquilo que é desconhecido para mim faz o enriquecimento da humanidade toda, né? Então, quebras de paradigmas que a gente fala faz o enriquecimento e a evolução da humanidade. Vamos meditar? 18h40, hoje eu falei bastante. Olha só, Carmen! A Carmen disse que a seiva dela é 8. Viu por que a gente gosta tanto uma da outra, mesmo sem se a gente conhecer pessoalmente? Olha aí, ó. A da Quintara também, a seiva é 8. Ai, meu computador tá com a bateria acabando. Peraí só um pouquinho, gente, que eu não vi que eu deixei o computador descarregado aqui. Sem ligar, senão vai descarregar e a gente não vai finalizar com a meditação. A Edna também tá fazendo, né? Então, bora lá, vamos fazer a meditação agora. Depois que a gente conversou bastante, tá dando quase aí 1 hora, senão vai fechar o Instagram e a gente não conclui. O que é principal, porque entrar nesse estado de vazio, que é o estado que a gente vai quando a gente realmente acessa um estado meditativo, é se abrir para as infinitas possibilidades, é começar a tomar consciência de que você deve se empoderar dessa secretária que você tem dentro de você, que é essa pessoa aí que faz tudo porque recebeu muitas informações, né? E recebe muitas informações do meio também. Então, aprender as habilidades para não ser nem manipulado por todas as informações que você recebeu até hoje, e nem pelas influências, às vezes, porque existe, né? A gente sabe que existe o poder da persuasão. Tem um livro maravilhoso que fala sobre isso e é bacana ler, porque aí você aprende a como não ser tão influenciado, às vezes, por pessoas que querem, às vezes, te vender alguma coisa e usam dessas habilidades. Vender pode ser uma coisa boa, né? Então é bom a pessoa usar, às vezes, mas às vezes tem coisas bem prejudiciais que as pessoas utilizam, essas armas da persuasão que a gente fala, que são coisas que nos encantam. É como se fosse uma mágica de ilusionista, né? Que nos encanta, que nos capta, e é pela emoção. Quando tu aprende a se empoderar de quem você realmente deseja e veio aqui se realizar, você aprende a administrar melhor essa secretária da biologia que te trouxe as informações e do meio também. E aí você se realiza, né? Como agora que a gente está com um meio de pandemia, o que eu preciso fazer para me empoderar e não entrar num sofrimento e num caos como tem muita gente, num estresse gigantesco, ficar sem dormir, né? Por exemplo, tem um grupo que está aqui que recebe as meditações, os áudios para o ritual do sono. Por quê? Porque quando a gente não dorme bem, o nosso limiar de explosão, de sentir dor, aumenta mais ainda. A gente precisa de uma noite de sono de excelência, porque aí no outro dia a gente consegue continuar dando mais conta do recado. Agora, se você entra nesse ciclo vicioso de estresse, cada vez mais estressado você vai estar, né? Então, vamos centrar, porque através da meditação a gente se empodera bastante. Então, alinha a tua coluna, quem está sentado, deixa os pés no chão, junta as mãos em forma de oração, conecta o dedão aqui no meio do peito, sente aqui teu coração, teu chakra cardíaco, fecha teus olhos, deixa os ombros para baixo de forma relaxada. Deixa o peito bem aberto. Com isso, é como se as asas dos anjos fossem se encostar lá atrás, né? O omoplata, ele aumenta o ossinho lá para trás, quando tu deixa o teu peito aberto. E essa postura deixa o teu corpo relaxado. Fecha teus olhos.
Sente o batimento do teu coração. Hoje eu vou fazer diferente porque é o que está vindo, então vamos seguir a guiança maior. E visualiza entre as tuas sobrancelhas um ponto, e nesse ponto a gente imagina a chama do Espírito Santo. Pode ser um fogo, uma luz, aonde é o nosso terceiro olho. Leva toda a tua atenção para ele. Pode colocar a tua língua, com a ponta da língua, lá no palato mole, a parte de trás do palato duro, no céu da boca. Você leva a língua lá para trás e deixa a ponta da língua encostando no céu da boca, e a tua respiração vai ser só nasal. Hoje a gente está na live 9, então a gente vai ampliar aí os focos durante o estado meditativo. Então é coluna alinhada, as mãos em contato com o centro cardíaco, a visualização no terceiro olho da chama do Espírito Santo. A respiração é nasal, suave e profunda, e a ponta da língua fica lá no céu da boca. Sente que a barriga cresce, o peito cresce, as costelas se abrem, e quando você exala pelas narinas, teu corpo relaxa profundamente, esvaziando-se. O umbigo vai lá na coluna, o diafragma sobe. Com isso, todo o gás carbônico que está no peito, no pulmão, é exalado. E aí você pode se abrir para uma nova respiração, para o novo chegar para você. Inspira novamente. E vai acessando esse silêncio interior. Percebendo que você é além desse corpo. Que você observa esse corpo. Você consegue observar todo esse movimento do teu corpo. Você consegue perceber o meio. E agora você determina que o teu corpo fica como uma estátua, linda, maravilhosa. E você mergulha no templo sagrado do coração. E no coração você acessa o maior vazio. Silêncio profundo. Você vai mergulhando cada vez mais profundamente dentro do teu coração. E a partir desse lugar, emerge a palavra obrigada. 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 Obrigada por cada dor que eu já tive. Obrigada. Obrigada. Foi graças a essas dores que eu me aperfeiçoei. Obrigada. Obrigada. Elas me fizeram buscar por algo diferente. Obrigada. 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 Vá agradecendo o que vem para você nesse momento. Obrigada, obrigada, obrigada pelas flores brancas coloridas. Obrigada, 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 obrigada.
Obrigada pela planta de Ora Pro Nobis que eu tenho plantado na minha casa, que está cada vez mais linda. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada por eu ter um limoeiro onde eu posso pegar meus limões todos os dias e preparar uma jarra de suco gostoso, água com limão todos os dias. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada pelas habilidades da minha mão para fazer os alimentos diários para minha família. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada pela cidade que eu resido. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada que amanhã eu vou para Itapema, ficar perto do mar. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada pela vida que eu recebi. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada pelos meus antepassados todos. Obrigada, obrigada, obrigada. Pelo lado do meu pai, pelo lado da minha mãe. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada por cada um que está aqui hoje praticando junto comigo essa meditação. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada pela tua família que te trouxe até aqui para estar hoje comigo nessa meditação. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada pelos corações, obrigada, obrigada. Obrigada por você compartilhar no teu stories o convite para estar aqui junto conosco fazendo essa meditação. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada por esse carinho que a gente compartilha juntos aqui. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada para a gente poder se conectar através do Instagram, através do Facebook. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada por a gente se conectar realmente pelo nosso coração. Obrigada, obrigada, obrigada. Cada um que chega aqui começa a morar no meu coração. Obrigada, 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 obrigada. O coração cresce, cresce, cresce e a gente se torna cada vez mais feliz. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada pelo enriquecimento da consciência humana. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada por cada ser que está se abrindo para fazer do seu sistema profissional diferente do que ele foi no passado. Obrigada, 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 obrigada. Cada serzinho pertencente a um sistema profissional precisa fazer a sua parte de fazer diferente do que foi no passado. Obrigada, obrigada, obrigada por tua coragem. Obrigada, 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 obrigada por nossa coragem. Obrigada, 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 obrigada pela vida que passa por mim e por você. Obrigada, 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 obrigada por todos os animais que existem, os cachorros que estão aí fazendo companhia, principalmente para as pessoas que moram sozinhas. Obrigada, 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 obrigada. Como são inteligentes. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada por esse grande coração que pulsa e que me alegra tanto e que expande amor. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada por essa lua cheia no mês de maio. Obrigada, 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 obrigada. E agora eu lembrei de uma história. Obrigada, 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 obrigada. Eu vou contar mais essa história no final. Obrigada, 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 para vocês compreenderem como é importante a gente estar aqui, meditando juntas, num grande grupo. Obrigada, 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 obrigada. Hoje é o Festival de Vesak. Obrigada, 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 obrigada. Mês que Buda nasceu, que Buda fez a passagem, que Buda se iluminou. Uma das cidades mais incríveis que eu já estive. Recebi influências daquela cidade que carrego comigo até hoje. Obrigada, 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 obrigada. Estado total de compaixão, de plenitude, de paz. Foi incrível. Obrigada, 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 obrigada por cada país que eu já estive. Obrigada por tudo que me passaram. Obrigada, 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 obrigada por você aqui. Obrigada.
Então, antes que encerre a live, que hoje a gente ficou aí 1 hora, normalmente a gente tava ficando 30 minutos, né? Uma vez, se eu não me engano, foi antes da década de 90, acho que foi em 88, um discípulo de Dalai Lama. Boa noite, Suelen. Um discípulo de Dalai Lama disse que, conta a história, né, que ele conversou com o pessoal da segurança pública e disse que tal dia, pelo mundo todo, estariam 4.000 pessoas reunidas em estado meditativo. E nesse dia iria diminuir a criminalidade no mundo inteiro, que era para eles observarem o efeito que a meditação dá no mundo. E isso fala daquele campo invisível informacional. Quando a gente tem milhares de pessoas meditando, essa paz, esse centramento que está em mim, influencia o outro. E adivinhe o que aconteceu? Diminuiu a criminalidade naquele dia. Então, a gente se reunir, né? Que foi um dos motivos que eu voltei a fazer as lives diárias, né? A gente tinha começado, quando a pandemia começou, a gente fez a live às 6 da manhã e aí eu quis voltar agora e fazer de novo, porque as pessoas começaram a dizer, Morgana, tô sentindo falta. Sim, porque isso aqui influencia muito a gente a viver em paz, a viver com mais centramento, com mais clareza, de a gente se empoderar da nossa vida e não deixar as circunstâncias nos dominarem, né? Então, gratidão, parabéns por você estar aqui, porque é junto que a gente fortalece, né? Então, a gente tem o movimento Portal Ilumina, que é trazer as ferramentas para as pessoas compreenderem como elas precisam se empoderar, como elas trazem habilidades de transmitirem luz aonde elas estiverem, né? E aí, juntos, a gente faz um grande movimento de vários integrantes do Portal Ilumina. Essa é a ideia minha e do Luiz. E aí a gente sempre tá aí compartilhando os ensinamentos. Agora às 7h30 tem aula de yoga com o Luiz, então fica aí, a gente vai encerrar essa live, mas começa no canal do YouTube do Luiz ou pelo Zoom. Quem quer pelo Zoom é só entrar em contato comigo que eu envio o link. Se não, pode fazer pelo YouTube, é só entrar no canal Luiz Shirman Neto e às 7h30 começa a aula com ele, e assim a gente vai se empoderando de nós, fazendo boas práticas para aliviar essas tensões externas do meio, né? Então, beijo, te vejo aqui amanhã, 6 horas da tarde, espero já ter chego em Itapema às 6 horas para fazer de lá, se possível na praia com uma lua cheia, que Deus queira que esteja assim, e aí eu vou dar o jeito de fazer essa live na praia, senão eu faço de dentro do apartamento, mas espero não estar em trânsito, né? Beijo! Tudo de melhor. Até amanhã às 6 horas. Valeu!